Neste vídeo, nós vamos ver como você vai começar a estudar português para Polícia Civil do zero, tá? É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Eu sou o Robert, sócio do professor Diego Purez. Esse aqui é o Professor Álvaro Ferreira, professor de língua portuguesa para Polícia Civil. professor Álvaro, que faz parte aqui do nosso curso, a Academia DP, que é o curso do professor Diego para a Polícia Civil. E estamos aqui para essa aula de português, né, Álvaro? Então, é uma aula, né? Mas é uma aula legal, uma aula bacana. Para quem está começando do zero ou está recomeçando os estudos ali, Exatamente. que é uma aula de introdução aí no português para a Polícia Civil, né? Vai ser uma aula bem legal. Então, boa, porque além de ser uma aula, gente, né? Além de ser uma aula, assim, é como você vai. Eu vou falar para você como é que você vai estudar também. Não é só a aula para acertar a questão. Como você vai começar a estudar, a ordem. Vai ser uma aula que vai te dar uma boa visão do português, uma visão geral, né, Álvaro? Sim. E você vai entender. E a gente vai fazer questão aqui também, questões de polícia civil. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Dá para aprender português. E vocês vão conhecer aqui a fera, que é o Álvaro Ferreira. Que, repito, é professor do nosso curso também, Academia DP, tá bom? Certo, galera. Deixa eu falar. E esse vídeo aqui, olha só, ele é um aquecimento para um evento que vai ter aí, que é um curso gratuito do Zero Aprovação, onde o professor Diego Pureza vai ensinar a galera que está interessada na Polícia Civil como se preparar, cara. Vai ser um curso muito prático, vai ser transmitido ao vivo em breve aí. E você vai ver, cara, como que você começa a estudar, quais as matérias você tem que estudar, em que ordem, quantas horas por dia, como que estuda, como que faz aquilo, como que não faz isso, como faz aquilo. Você vai aprender tudo, vai ser bem prático para você já mirar aí nos concursos da Polícia Civil nesse ano, tá bom? Então esse vídeo aqui é um aquecimento para esse evento, o curso gratuito do Zero Aprovação na Polícia Civil. E então faça sua inscrição, o link de inscrição tá na descrição do vídeo, faça sua inscrição lá para você participar, tá bom? Então vamos lá, Álvaro. Bora. Toca a aula aí. Vamos lá, galera. E pega mostra aí, pra galera que português não precisa ser um bicho de sete cabeças. Nada. Como nós vamos começar o negócio? Então, vamos aí. Beleza, Robert? Beleza. Ó, na faixa, hein, galera? Inscreva-se aí, ó. Do zero até ser aprovado. Bora lá, galera. Pega papel e caneta aí. Que é legal. Assim, o que eu vou falar pra você é como você vai começar, tá? Então, vou fazer um geralzão. Dá uma olhada. Quer ver? Você primeiro vai pegar essa frase. Dá nessa frase aí, galera. Ó. A minha esposa querida concordou rapidamente com aquele professor da internet que afirmou: este ano será uma ótima oportunidade para entrar na Polícia Civil. Aí você pega uma frase dessa. Nós vamos nos basear nessa frase toda, galera, para você saber o que você tem que estudar primeiro, tá? Seja a Polícia Civil de São Paulo, do Ceará, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Civil, não importa. Polícia Civil pede isso, gente. Vem cá. O que você tem que saber então? Pegou aí? Primeiro, classe de palavras. Então eu vou por aqui, ó. Essa parte da classe de palavras você vai escrever aí, ó, morfologia, tá? Ó, morfologia. Pode escrever, galera. Pode escrever, hein? Não vai cair a mão, não. Ó, morfologia. Álvaro, o que é morfologia? Então, a parte morfológica é a classe de palavras. Então, morfologia nada mais é do que classe, tá? Classes de palavras, tá? Aí você vai ver essa parada aqui. Então, como é que eu começo, Álvaro? As classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, e você vai estudar separadamente, tá? As classes de palavras. Primeiro, eu vou começar daí. Eu vou dar um exemplo para vocês. E depois nós vamos pegar aqui, ó, a sintaxe. Olha o que eu vou escrever aqui, galera. Sintaxe. Análise sintática. Aí você fala, Álvaro, então vem cá. Toda palavra tem uma função sintática. Vamos ver a diferença agora. Falou, gente? Pegando essa frase aí, ó. Então, em cima, o que nós vamos fazer? Uma análise morfológica. Embaixo, nós vamos fazer uma análise sintática da mesma frase. Então, você vai começar por aqui. Primeiro, eu vou começar a classe de palavras. Certo? Então, ó.
E aí nós vamos fazer... Ah, Álvaro, peraí. Morfologia com análise sintática fica o quê? Fica uma morfossintaxe. Vai vendo, pessoal? Ó. Morfologia com análise sintática, se for tudo junto. Ah, Álvaro, o que é morfossintaxe? É a morfologia, classe de palavras, e essa palavra tem uma função sintática. Não entendi nada, Álvaro. Vou dar um exemplo para vocês agora. Vamos lá. Pega aqui, galera. Morfologia, tá? Vamos pegar esse pedaço aqui, ó. A minha esposa... Pega aí, a minha esposa querida. Dá uma olhada, galera, ó. A minha esposa querida. Eu vou começar daqui, ó. Classe de palavras aqui. O A é um artigo. Ah, artigo, Álvaro, é artigo. Isso aqui é facinho, gente. Artigo serve pra quê, Álvaro? Artigo é uma palavrinha, é uma classe de palavras que serve só pra uma coisa nessa vida. Acompanhar um substantivo. Ah, legal, tá acompanhando a minha. Tá acompanhando a minha na sua cara, eu dou na sua cara, seu nojento. Então, esse A acompanha a palavra esposa, ó. Dá uma olhada, pessoal. A esposa. Porque esposa é substantivo. Então, o que nós estamos fazendo primeiro, gente? Então, então peraí, eu vou estudar artigo que acompanha substantivo. Você vai estudar artigo, substantivo e adjetivo, tá, galera? Ó, então, artigo serve pra quê? A esposa. Não é nada. Então, esposa é substantivo, ó. A esposa. Querida. Ó, a palavra querida aqui, ó, você vai escrever agora isso aí. Isso é importante pra caramba. Querida é um adjetivo. Adjetivo. Tô fazendo análise... Então, querida é a característica do substantivo. Certo, gente? Então, adjetivo é uma classe de palavras que dá característica a um substantivo. E o min aqui, ó, você vai estudar também que é um pronome. Pronome pessoal. Ou pronome possessivo. Pronome. O que você está fazendo, Álvaro? Eu estou fazendo uma análise morfológica. Ó. Então, veja, pessoal. A minha esposa querida. Então, a esposa... Minha esposa, esposa querida. Não sei se vocês perceberam que o artigo acompanha o substantivo. Esse pronome possessivo acompanha o substantivo, ó. Minha esposa. Querida acompanha o substantivo também e dá característica. Então, adjetivo acompanha da característica. Então, ó, a esposa, minha esposa, querida esposa. Tá vendo? Ó? Todas essas palavrinhas estão acompanhando a palavra esposa, que é um substantivo. Mas você vai ver em análise morfológica, tem que estar bem claro isso para vocês, galera. Tô fazendo uma análise morfológica, ó. Lindo, né? E aí, concordou é verbo, né? Puta, o verbo é o cara, gente. Tá? O verbo é o cara. Então você vai estudar classe de palavras. Álvaro, tem... Mas que ordem? Classe de palavras não tem ordem. Você pode... Eu falaria para você já começar de verbos. Verbo. Verbo é o cara, o verbo é o cara, o verbo é o cara. Certo, gente? Aí você vai ver que substantivo é núcleo. Substantivo é núcleo. Então, ó, artigo acompanha substantivo, adjetivo dá característica substantivo, pronome possessivo acompanha substantivo. Separadamente. Aí você tá vendo? Separadamente. Eu já tô falando de uma palavra terminada em mente. Palavra terminada em mente é advérbio. Vai cair advérbio, hein, galera? Advérbio cai pra caramba, tá? Aí você vai lá, advérbio. Álvaro, isso aqui é um advérbio, né? Um advérbio. Palavra terminada em mente. Rapidamente, tranquilamente, decentemente, incrivelmente, atualmente. Palavra terminada em mente é advérbio. Então você tá vendo, ó. Artigo, pronome, substantivo, adjetivo, verbo. E aí você tá vendo essa palavrinha aqui com, galera. Muito importante. É a preposição. Então, ó, preposição. Álvaro, o que é uma preposição, Álvaro? A preposição é uma palavrinha que liga. Vai vendo, ela liga, certo? É uma palavrinha que liga dois termos. Então, ó, você vai ver aí, concordou com alguém. Porque você não concorda? Então, eu concordo com você. Então, ó, essa preposição aqui, ó, é o verbo concordar que está pedindo, tá vendo? Concordar com alguém, tá? Eu concordo com você, você concorda comigo. Legal, né? E aí, ó, aquele, tá vendo aquele? Pronome. Pronome também. O aquele é um pronome demonstrativo. Aquele, este, aquele. Pronome demonstrativo. E você tá vendo que o pronome demonstrativo aqui, ele está acompanhando outro substantivo, ó. Aquele professor. E aquele professor é um professor da internet. O da internet acompanha o professor também. Certo, galera? Ó. Então, professor é núcleo, hein?
Professor, aquele. Professor, da internet. Então, da internet acompanha o professor, aquele acompanha... Porque substantivo... Substantivo. Então, tem que estar claro para vocês o que é um substantivo e quais são as palavras que vão estar acompanhando o substantivo. Percebeu, galera? Então, esse da internet aqui, ó. Olha o D de novo, gente. É uma preposição com artigo A, ó. A internet. A internet é outro substantivo. A minha esposa querida concordou rapidamente com aquele professor da internet que... Aquele professor... Olha o que, gente? Olha o que, gente? Outro pronome. Tá? Isso aqui é outro pronome importantíssimo. Tá? Esse você vai chamar de pronome relativo. Depois nós vamos ver isso aqui. É um pronome relativo. Ah, mas Álvaro, pronome. Tem que estar bem claro para vocês, galera. Que pronome pode ser, ó, pronome possessivo, meu, minha, meus, minhas, minha esposa, tá vendo? Meu professor, minha caneta, minhas falas. Pronome possessivo. Ó, aquele, aqueles, aquela, aquilo. Pronome demonstrativo. Aqui você tá vendo esse que aqui, ó. Nessa frase é um pronome relativo. Então, eu tenho que estudar a classe de palavras primeiro. Falou, galera? E outro verbão, ó. Ó, outro verbão, verbo afirmar. O verbo é o cara. Tá vendo? Verbo é o cara, gente. Então, classe de palavras. Ah, mano, você tá enrolando pra caramba. Não, eu quero que você entenda que você vai começar a estudar língua portuguesa para a Polícia Civil, as classes de palavras. Não tem jeito, tá? Eu tenho que... O que é classe de palavra, Álvaro? Artigo, substantivo, adjetivo. Eu tenho que saber essas classes de palavras para depois falar de análise sintática, tá, gente? Vocês vão entender já já. Então, primeiro, ó, classe de palavras. Tá? Olha o este ano aqui, ó. Este ano, ó. Este. Olha o este, gente. Pronome, de novo, ó. Aquele, este, é pronome demonstrativo. Ano é um substantivo. Aí você já está se ligando, ó. O pronome acompanha o substantivo. Ó, este ano. Será outro verbo, ó. Outro verbo, verbo ser. Eu serei, você será, ele será, verbo no futuro. E aí, ó. Tá vendo a palavra oportunidade? Oportunidade é um substantivo, ó. A oportunidade. Uma oportunidade. Então esse uma, olha o uma, gente, está acompanhando a palavra oportunidade. É um artigo indefinido. Ótima, ótima, é um adjetivo. Porque ótima acompanha, tem ótima oportunidade. Oportunidade ótima. E aí o para é preposição também. Então, ó, você tem uma preposição para aqui e você tem uma preposição com. Você tem que saber as preposições, viu, galera? Preposição, hein? E aí outro verbo, ó, entrar. Quem entra, entra, certo? Aqui, ó, na Polícia Civil. Ó, que lindo, gente. Ó, então você tem aqui, ó. O que é o na, Álvaro? É a preposição em mais o artigo a. Você não fala entrar em a polícia, né? Então você juntou. É a preposição em mais o artigo a. Mas para isso você vai ter que ver classe de palavras. Polícia. Polícia é um substantivo. Polícia é um substantivo. E civil, Álvaro? Não é polícia militar, não, né, gente? Não é polícia federal. É polícia civil. Então esse civil aqui, ó, é a característica da polícia. É uma polícia civil, ou seja, substantivo, polícia, e adjetivo é uma classe de palavras que dá característica à polícia aí. Então, civil é um adjetivo que caracteriza o substantivo polícia. Palavra por palavra, galera. Primeira coisa, certo, gente? Primeira coisa, ó, palavra por palavra. Falou? Vou apagar. Vem cá, rapidinho, gente, rapidinho. Ah, mano, eu não entendi nada, mano. Para o vídeo de novo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Vamos focar em alguns aqui, porque eu falei tudo, certo? Falei tudo ao mesmo tempo agora. E vamos focar aqui, ó. Vamos focar em uma classe de palavra. Ou duas. Ó. Ah, mas qual que mais cai, mano? Não tem essa, vai, gente. Então vamos pegar essa parada aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o querida. Dá uma olhada, gente. Vamos pegar querida? Querida é adjetivo. Ah, mas por que você sabe? Dá uma olhada, gente. Então, querida é um adjetivo. Você pode por aí. Adjetivo, tá? Concordou rapidamente com aquele professor da internet que afirmou: este ano será uma ótima. Outro adjetivo. Dá uma olhada. Ótimo. Vamos pegar adjetivo rapidinho? Álvaro, adjetivo é uma classe de palavras
que dá característica. A palavra-chave é essa, hein, galera? Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica ao nome, ao substantivo. Substantivo é nome, tá, gente? Então, ó, quem é querido aqui, ó? Esposa. Então, o adjetivo é uma classe de palavras que dá característica a um substantivo. Então, esposa querida. Não. Esposa querida. E aí, olha o artigo. Artigo. E aí vamos pegar essas três, ó. Artigo. Tá? Artigo é uma classe de palavra que acompanha o substantivo. Então, você tem, ó. Artigo, o, a, os e as. Tá vendo? Ó? A esposa, o esposo, as esposas, os esposos. O, a, os e as. Artigo definido só serve para acompanhar substantivo. Então, artigo só serve para acompanhar substantivo. E o querido aqui, ó, é a classe adjetivo. Adjetivo dá característica a um substantivo. Fez isso? Faz aqui agora, galera. Essa aqui, ó, uma ótima oportunidade. Não é nada. Álvaro, o que é o ótima? Ótima é uma característica, certo, gente? Tá acompanhando que palavra? Oportunidade. Então, ótima é um adjetivo. Por quê? Porque dá característica ao substantivo. Oportunidade ótima. Opa, oportunidade é outro substantivo. Tá vendo, galera? E aí você tem um artiguinho, uma. Ah, mas uma não é numeral, Álvaro? Não. Esse uma aí é um artigo indefinido. Que serve para acompanhar o quê? Substantivo. Uma oportunidade. Umas oportunidades. Então, artigo acompanha substantivo. Uma oportunidade. A esposa. Artigo só serve para isso. Acompanhar substantivo. Artigo é uma classe de palavras que acompanha substantivo. Acabou. Se não tiver substantivo na frase, não tem artigo. Porque o artigo só serve para acompanhar substantivo. Muito bem. Muito bem. Ah, não, peraí. Mas tem mais artigo aí? Tá vendo a palavra internet aqui, ó? Internet é um substantivo. Internet, substantivo, feminino. Por quê? Tá vendo da? É a preposição de mais o artigo a. Então, a internet. Então, eu sei que internet é um substantivo feminino por causa do a. A internet. Então, da internet. Artigo acompanha substantivo. Beleza. Tranquilo. Sacou, galera? Então, artigo acompanha substantivo. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica a um substantivo. Beleza? Boa. Agora vamos falar de pronome, gente. Tudo bem? Vamos lá, bem lá. Ah, não entendi, ó. Para o vídeo, volta. Então, ó, essas três classes de palavras aqui, ó. Artigo acompanha substantivo. Adjetivo é uma classe de palavras que dá características a um substantivo. Beleza. Tá. Tem que estar bem claro isso para vocês, hein? Ah, mas Álvaro, você está enrolando muito, é muito fácil esse negócio. Tá. Por que isso é fácil? Mas primeiro eu tenho que ficar bom. Tem que ficar bom nessas três classes de palavras. Eu estou fazendo o quê? Análise morfológica por enquanto. Classe de palavras. Vou pegar aqui, ó, uma classe de palavra que é importante, você vai ter que estudar também, advérbio. Tá? Vamos pegar advérbio aqui. Advérbio. Você vai ler, você vai fazer isso, tem? Cai advérbio na tua prova, cai advérbio separadamente na tua prova. Por exemplo, rapidamente, tá? Então assim, a minha esposa querida concordou rapidamente. Ela concordou de modo rápido, tá? Com rapidez. Esse é um advérbio de modo. O advérbio, gente, é a palavra terminada em mente, tá? Tranquilamente, decentemente, atualmente, palavra terminada em mente é advérbio, mas tem também os advérbios que não são terminados em mente. Advérbio é uma classe de palavras que dá circunstâncias. Tempo, tá? Quer ver? Como assim tempo, Álvaro? Advérbio, palavra que dá ideia de tempo é advérbio de tempo. Como assim, ó? Atualmente. Hoje. Ontem. Agora. Sempre. Ainda. Deu ideia de tempo, advérbio de tempo. Porque eles vão pedir isso para você. Qual é a circunstância que o advérbio dá? Advérbio de tempo, de lugar. Aqui, ali, lá, aí, dentro, fora. Deu ideia de lugar? Advérbio de lugar. É uma classe de palavras que dá circunstâncias. Tempo, lugar, modo. Rapidamente, com rapidez. Tranquilamente, com tranquilidade. Modo. E assim vai. Certo, galera?
Então nós temos aí, ó, a minha esposa querida concordou rapidamente com aquele professor. De modo rápido. Ah, e se fosse o ainda? Ó, ainda é advérbio também? Ainda também, ó. A minha esposa querida concordou ainda. Ainda concordou. Ainda é advérbio. Certo? Ah, também. Ó, concordou também. Também é advérbio. Do quê? De inclusão. Ela concordou também. Então é importante você estudar advérbio separadamente. Certo, pessoal? Separadamente. Legal, né? Pronome. Vamos falar de pronome rapidinho, gente. E já nós vamos falar da análise sintática. O que você está fazendo, Álvaro? Eu estou explicando para você que você vai ter que começar sabendo as classes de palavras, gente. Senão não rola, hein? Tá? Porque você vai entender já por que eu tenho que saber as classes de palavras para análise sintática. Então, deixa eu apagar aqui. Vou pegar uma classe de palavra importantíssima, que é o pronome. Vamos lá, hein? Ó. Verbo é verbo, falou, galera? Nem vou falar verbo. Verbo você tem que estudar mesmo. Não é verbo, pô? Verbo você tem que estudar mesmo. Tem jeito. Eu começo pelo verbo. Aí você tem o minha, se liga no minha, galera. Pronome, tá? Nós estamos falando de pronome. Esse pronome é possessivo. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua. É teu, não, é meu. É minha, não, é tua, é dele, né? É nossa. Nossa! Pronome possessivo. Pronome possessivo também acompanha substantivo, ó. Olha lá, gente. Minha esposa, minha cadeira, meu professor, teu aluno, tua prova, tá vendo? Pronome possessivo. E aí você tem outro pronome aqui, ó, que é demonstrativo, ó. Aquele professor, aquela rua, aquela prova, aquele, aquela, aquilo, este, esta, isso, ó. Este ano, ó, pronome demonstrativo. Tá vendo? Então você tem pronome possessivo, pronome demonstrativo. E você tem um pronome aqui que pega, tá? Esse que aqui, ó. Se liga nesse que, galera. Mas isso aqui cai com força, tá? Ó. Aquele professor da internet que afirmou. Professor da internet que afirmou. É a mesma coisa falar, professor da internet o qual afirmou. Não. Mas isso cai mesmo. Professor da internet que afirmou. Professor da internet o qual afirmou. Pronome relativo. Que vai cair, tá? Então assim, ó. Álvaro, quem afirmou? Aquele professor da internet, ó. Então aquele professor da internet que afirmou. Aquele professor da internet o qual afirmou. Pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente. Tem que estar claro essa parada. Bora. Tá? E preposição, Álvaro? Vamos lá, preposição. Vem cá. Preposição. Ah, mas eu achei que eu achei que ia ser uma aula. Não, eu estou primeiro explicando como você vai começar. Como é que você começa a estudar? Classe de palavras, gente. Para você ir para o próximo. E olha, aqui você vai ver a preposição. Ó. Dá uma olhada nesse com, gente. É o verbo que pediu, ó. Porque se você concorda com alguém. Então essa preposição é o verbo que pede, tá? E aí você tem outra preposição aqui, ó. Então, concordou rapidamente com aquele professor da internet. O da internet aqui, ó. Ó, tá vendo? Professor de, tá vendo? De mais a, da. É um professor da internet. Esse aí o verbo não pede, tá vendo, pessoal? Professor da internet, professor de casa, professor daquela escola, professor de algum lugar. Tá. E aí, você tem o para. Esse para é uma preposição, gente, que cai pra caramba, tá? Então esse para aí não foi o verbo que pediu também. Então, porque você tem preposição que o verbo pede. Tem preposição que não. Tá? Então esse aqui esse para inicia uma outra oração. Então você tem que saber que preposições, você vai ter que estudar a preposição sim, tá? Para depois saber regência, para depois saber crase, tem que saber preposição. Então, vamos lá, galera. O que eu fiz primeiro? Classe de palavras. Palavra por palavra. Vamos fazer a análise sintática agora. Ó, sintaxe, gente. O que é sintaxe? As mesmas palavras têm nomes sintáticos diferentes. Vamos lá. Então agora nós vamos fazer o quê? A sintaxe das mesmas palavras. Como é que chama isso aí, Álvaro? É a morfossintático. Morfologia com sintaxe. Então análise sintática agora. Vem aqui. Chega aí, gente. Vem comigo. Eu vou fazer análise sintática, hein, galera? O verbo é o cara.
Dona pessoal, o verbo é o K. Agora eu vou fazer análise sintática. O verbo, eu fiz análise morfológica, tá, galera? Artigo, substantivo, adjetivo, isso é morfologia. Agora eu vou falar do quê? Análise sintática. Análise sintática é o pedaço, é o todo. O verbo é o cara. Qual que é o verbo aí? Porque é sempre aqui, tá? O verbo é concordar. Eu concordo, você concorda, ninguém concorda. Não é verbo? Alguém nessa frase concordou. Eu tenho que achar o sujeito desse verbo. Isso é análise sintática. Quem concordou com alguém? E se você concorda com alguém, né? E olha que lindo, gente. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Quem concordou? Presta atenção, gente. Ah, a esposa concordou? Não. O sujeito é a minha esposa querida. Ó, eu estou fazendo uma análise sintática. Então, a minha esposa querida é o sujeito. Sujeito. Olha que legal, galera. Tá? Sujeito. O verbo é concordar, né? Ah, tá. Entendi, Alva. Concordar é verbo, tá? Mas agora na análise sintática, quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Esse verbo é um verbo transitivo. Vai vendo, vai vendo. Transitivo indireto. Varol, o que é verbo transitivo indireto? É um verbo que só funciona com preposição. Olha como eu tenho que saber preposição, gente. Verbo transitivo indireto é que funciona... Por exemplo, acredita. Quem acredita, acredita em alguém. Ah, o verbo é desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguém. Mas aqui é concordar. Quem concorda, concorda com alguém. Verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com preposição. Quem acredita, acredita em. Quem concorda, concorda com. Quem desconfia, desconfia de. Quem precisa, precisa de. Por isso que eu tenho que saber preposição, galera. Para saber análise sintática, eu tenho que saber preposição. Então, tá vendo? Então, a minha esposa querida concordou com aquele professor. Então, o com aquele professor da internet, galera, é o objeto. Como que é, Álvaro? Objeto indireto. Então, você tem, ó, sujeito, verbo transitivo direto, indireto, objeto direto. A minha esposa querida é o sujeito. Concordou é um verbo transitivo indireto, por quê? Porque quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. E com aquele professor da internet é objeto. Sujeito, verbo, objeto. Ó. Sujeito, verbo transitivo indireto. Por que, Álvaro? Porque pede preposição e depois você tem um objeto indireto. Danado. Isso é análise sintática. Tem que estar... Isso cai pra caramba. O rapidamente está aqui no meio, ó. Ah, o que é isso aqui mesmo? Advérbio. Tá vendo? Tá no meio. Esse aqui na análise sintática vai se chamar de adjunto adverbial, mas deixa aí. Essa primeira oração acabou, galera. Dá uma olhada, ó. A minha esposa querida concordou rapidamente com aquele professor da internet. Primeira oração tá aí. E a segunda oração? A partir do quê? Tá vendo? Então você já vai saber que a palavra que começa uma outra oração. Então a primeira oração é: a minha esposa querida concordou rapidamente com aquele professor da internet. Aí se liga, galera. Agora onde entra a classe de palavra? Qual que é o sujeito? A minha esposa querida. Então, ó, a minha esposa querida é um sujeito simples. Mas por que simples, Álvaro? Porque ele só tem um núcleo. E aí você já vai saber. O núcleo do sujeito é o substantivo. Então eu tenho que saber o que é o substantivo. Porque substantivo é núcleo. Núcleo é substantivo, gente. Sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo. Qual que é o núcleo? Só tem um substantivo. Qual que é o substantivo? Esposa. Então esposa, galera, é o núcleo do sujeito. Dá uma olhada, hein? Então por isso que é um sujeito simples. Esposa concordou. As outras palavras que sobraram dentro do sujeito. Vai vendo, galera. Artigo, por exemplo. O artigo... Mas não é artigo, Álvaro? Artigo. Artigo é análise morfológica. Todo artigo, classe de palavras, na análise sintática você vai chamar de adjunto, adnominal. Adjunto, adnominal. Nossa, então, tá vendo? Eu tenho que saber. Artigo é a classe de palavra. A função sintática dele é adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto do núcleo. Junto do núcleo, adjunto adnominal. Agora você vai matar. O minha.
Ah, Álvaro, minha não é pronome possessivo? Pronome possessivo, gente, é a classe de palavras. Mas esse pronome possessivo está junto do núcleo. Junto do núcleo, adjunto adnominal. Então a função sintática de um pronome possessivo nessa frase é de adjunto adnominal, junto do núcleo. Núcleo é nome, nome é substantivo. Junto do nome, junto do núcleo. E o querido é o adjetivo, sim ou não? É adjetivo, Álvaro. Mas nessa frase esse adjetivo está junto do núcleo. Então você tem adjunto adnominal, adjunto adnominal e adjunto adnominal. O adjunto adnominal está dentro do sujeito e ele está junto do núcleo. Junto do núcleo, adjunto adnominal. Pronto. Sacou? Estou fazendo análise sintática. O sujeito acabou. Sujeito simples. Sujeito simples. A minha esposa querida. Concordou, não concordou? Verbo transitivo indireto. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, com aquele professor da internet é objeto indireto. Não. Então, olha aqui embaixo. Sujeito. A minha esposa querida. Verbo transitivo indireto. Concordou. Quem concorda, concorda com. Com é preposição. E objeto indireto, então, é com aquele professor da internet. Dentro do objeto, você tem o núcleo também, viu? Quem concorda, concorda com, né? Qual que é o núcleo mesmo, Álvaro? O núcleo é o substantivo, gente. Então, concordou com professor. Então, o núcleo é professor, porque professor é substantivo, né, galera? Tá vendo? Aí vamos pro abraço. Aquele. Aquele é o quê? Pronome demonstrativo. Aquele, este. Mas nessa frase, o aquele está acompanhando o núcleo. Então, esse pronome demonstrativo, gente. Na análise sintática, esse pronome demonstrativo não está junto do substantivo, junto do nome, junto do núcleo, junto do nome, junto do núcleo, adjunto adnominal. Então, quer dizer que pronome demonstrativo nesta frase é um adjunto adnominal, junto do núcleo, tá vendo? Então tem que saber análise sintática. Tem, tá? E o da internet aqui, Álvaro, quem que é da internet? Não é o professor da internet? Outro adjunto adnominal, junto do núcleo, adjunto adnominal. Pronto. Perceberam, galera? Isso é análise sintática. E aí, fazendo... Agora, o que é a morfossintática? A morfossintática, você fala dos dois. Artigo é a classe de palavra que tem a função de adjunto adnominal. Minha é um pronome possessivo que tem a função de adjunto adnominal. Querida é um adjetivo que tem a função de adjunto adnominal. Morfologia, sintaxe. Então quer dizer que toda palavra tem uma função sintática. Rapidamente, advérbio, Álvaro. Advérbio. Rapidamente, advérbio. Advérbio é a classe de palavra. O advérbio tem a função sintática de adjunto adverbial. Nossa, mano, que zona. Volta o vídeo, hein? Vamos limpar essa frase aqui. Vamos limpar essa frase aqui. Olha o que nós fizemos, hein, gente? Então, primeira oração. E aí daqui já a gente vai fazer questão, tá, galera? Vocês vão ver como é que funciona. Como é que cai na minha prova, Álvaro? Primeiro eu estou explicando para você como é que você estuda, tá, gente? Então, primeiro eu vou estudar o quê? Artigo, substantivo, adjetivo, as classes de palavras primeiro, para depois ir para análise sintática. Então, beleza. Vamos voltar para a primeira oração. A primeira oração já era. A primeira oração, você já se ligou com aquele professor da internet. Tá vendo? A primeira, essa aqui, tá? Então, a primeira oração. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. E um rapidamente aí, que é o adjunto adverbial. Olha o que, galera? Esse aqui, professor que afirmou. Esse pronome relativo. Vai começar uma outra oração aqui, tá? Pronome relativo. Se liga. Daqui pra cá começa a outra oração, que afirmou, dá uma olhada, que afirmou. Vem cá, gente, que afirmou. Então eu tenho uma outra oração. Aí eu pergunto pra vocês, afirmou, né? Quem afirmou, gente? Aquele professor, não é? Aquele professor que afirmou, né? Então esse que, olha, é pronome relativo, certo?
Qual é a função sintática dele? Putz, e agora, Álvaro? Tem função? Tem, porque é uma outra oração. Esse que, pronome relativo, é a classe de palavras. A função sintática desse pronome relativo aqui é sujeito do verbo afirmou. Como é que é? Ele é o sujeito do verbo afirmar. Vai vendo, galera. Porque todo verbo tem um sujeito. Tá? Então, que afirmou. Mas professor, não é aquele professor da internet que afirmou? Sim, mas o pronome relativo ele fica no lugar do termo antecedente. Então, por isso você vai estudar pronome relativo, galera. Pronome relativo cai na tua prova. Pronome relativo é um termo que substitui o termo antecedente. E quem afirma? Afirma alguma coisa. Esse verbo é um verbo transitivo direto agora, hein? Por quê, Álvaro? Ó, quem concorda, não concorda com alguma coisa? Quem concorda, concorda com alguma coisa. Por isso que ele é transitivo indireto. Vou pegar aqui, ó. Por que ele é transitivo indireto mesmo, Álvaro? Porque ele pede uma preposição. Quem concorda, concorda com. Quem duvida, duvida de. E transitivo indireto tem preposição, tá vendo? Ah, agora quem ajuda? Quem ajuda, ajuda alguém. Quem afirma? Quem afirma, afirma alguma coisa. O verbo afirmar não pede preposição. Verbo transitivo direto. E o que ele afirmou? Ele afirmou, ó, isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Pá. Tá vendo? Quem afirma, afirma alguma coisa. E o este ano, ó, rapidinho, gente, ó. E o este ano? Ó, o este ano aqui, ó, é o sujeito do verbo ser, ó. Quem será uma ótima oportunidade? Nós vamos pegar essa oração agora. Nossa senhora. Este ano é o sujeito do será. Todo verbo tem um sujeito, tá, gente? Este ano será uma ótima oportunidade. Ó, este ano será uma ótima oportunidade. Vamos pegar só essa parte. Tem oração pra caramba aí, gente. Ah, mas você não tá explicando, Al. Não, eu tô falando pra você o que você vai ter que estudar primeiro. Para você saber a análise sintática. E depois nós vamos saber as questõezinhas. Cada oração aqui, cada verbo é uma oração, viu, gente? Vamos lá, hein? Ó, primeira oração. Primeira oração começou aqui, tá vendo? Segunda oração, ó, é isso aqui, ó, vai vendo. Aí a terceira oração, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Este ano é o sujeito, vai vendo. Será é um verbo, ó. Este ano será uma ótima oportunidade. E agora, hein? Você vai chamar de predicativo do sujeito. Como é que é? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Ó? É a característica do sujeito. Tá vendo? Este ano será uma ótima oportunidade. Este ano, qual que é o núcleo? Ano. Então este já sabe, ó. Este já sabe, não está acompanhando a palavra ano? Junto do nome, junto do núcleo, adjunto adnominal. Certo? Ah, já falou muito, ó. Vamos para a questão. Falei. Ai, você explicou muito rápido. Então, ó, primeiro, gente, morfologia, pois aqui, ó, classe de palavras, certo? Então você tem que saber que cada classe de palavras tem uma, ó, eu vou por aqui, sintaxe. Então, quando fala em classe de palavras, você está falando artigo, certo, galera? Então, ó, sintaxe. Então, primeiro a morfologia, depois a sintaxe. Tá vendo? Rapidinho. Então, classe de palavras. Artigo. O artigo é um adjunto adnominal na sintaxe. Ó, pronome possessivo. O pronome possessivo é um adjunto adnominal na sintaxe. Esposa é substantivo, né, Álvaro? É. Substantivo é núcleo. Então, substantivo é núcleo. Querida é um adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavras que nessa frase está junto do núcleo. Adjunto adnominal. Verbo é verbo. Verbo é verbo. Tá? Mas é verbo, classe de palavras. É. Na análise morfológica, na morfologia, é um verbo no passado, no pretérito perfeito. Na análise sintática, é um verbo transitivo indireto. Por que transitivo indireto? Porque é um verbo que só funciona com preposição. Quem concorda, concorda com. E preposição, ó, preposição é preposição, tá? Preposição é Rapidamente, é um advérbio. Advérbio é a classe de palavras. Na análise sintática, você vai chamar esse advérbio de adjunto adverbial. E assim vai, galera. Então, você vê. Primeiro, classe de palavras, para depois você saber a função sintática dela.
Vamos tentar, vamos ver como é que cai? Vamos ver como é que cai? Dá uma olhada, gente. Vem cá, hein? Vamos fazer essa questãozinha juntos aí. Essa questãozinha é da Polícia Civil do estado da Bahia. Ah, mas não importa de que estado seja, viu, gente? Isso aqui tem no estado de São Paulo também, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Eu peguei as questões que estão, assim, toda a Polícia Civil. Olha essa frase, galera. Fabiano esfregou as mãos satisfeito. Não. O vocábulo destacado ilustra o seguinte emprego das classes de palavras. Você fala, caramba, você aí é o quê? Satisfeito, cara. Satisfeito é o quê, cara? Vamos lá, hein? Fabiano é um substantivo próprio, né? Substantivo, né, galera? O que ele fez? Ele esfregou. Esfregou, pô. Ah, esfregou. Esfregou é verbo, né, meu? Olha o as, gente. Olha o as, gente. Artigo. Porque artigo acompanha o substantivo mão só. Tá vendo? As mãos. E o satisfeito, Álvaro? Satisfeito. E eu já vou dar. Ó, vai vindo. Que lindo, gente. Satisfeito é adjetivo. Mas vamos, presta atenção na parada. Aí, para o vídeo e faz, ó. Adjetivo. Adjetivo de quem? Quem está satisfeito aí? Fabiano, certo? Fabiano, satisfeito. Fabiano, contente. Fabiano, triste. Fabiano, cansado. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica a um substantivo. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica ao nome. Vai pro abraço. Ah, mas eles não pediram adjetivo. Satisfeito, não é adjetivo, gente? Vem cá, chega aí. Então, ó, o vocábulo destacado ilustra o seguinte emprego de classe de palavra. A indicação do modo. Não. Gente, modo não. Não é modo. Modo é advérbio. Então, por isso você tem que saber a classe de palavra. A representação de uma ideia abstrata. Não. Ideia abstrata. Feita pelo substantivo. Não tem nada a ver. Você já tá ligado, hein? Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica. Letra C, uma qualidade. Opa, uma qualidade. Ah, pô, pode ser qualidade também, né? Pode. Mas você vai ler. Qualidade própria, as mãos. O satisfeito é a qualidade das mãos? Tá vendo também, né? Letra D, a nomeação de uma qualidade. Não, gente, nomeação é substantivo mesmo. E aí você vai para o abraço. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica. É a classe de palavras que caracteriza. Vai para o abraço, gente. Ó, a caracterização de um estado provisório. Porque ele está satisfeito agora. É provisório. Amanhã não pode não estar satisfeito. Então, provisório. Feita por um. Assim cai para você. Certo, galera? Isso é análise morfológica. Adjetivo é uma classe de palavras que dá características. Você entendeu por que você tem que saber classe de palavra? Qual é a função de um adjetivo? Classe de palavras, morfologia. Isso é morfologia, falou, galera? Galera, questãozinha de número 2, Polícia Civil de São Paulo. Para o vídeo, tenta fazer. Dá uma olhada, hein? Vamos lá? Ó, considere as frases. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Vamos para o abraço, hein, galera? Olha o ainda aqui, gente. Isso aqui é um advérbio, tá? Então você vai estudar advérbio. Então você vai ver que essa palavra sempre cai advérbio. O ainda é um advérbio. Só que você tem uma outra aqui, ó. Ele estava falando com um colega, ainda que menos importante. Ainda sozinho é advérbio. Aí você vai ver uma coisa que eu não falei para vocês, chamado conjunção. Então vamos lá. O ainda é um advérbio, mas dá ideia do que, Álvaro? Agora o ainda que, você vai decorar, galera. Tá? Ó, pode escrever agora. Ainda que, mesmo que, vai vendo, mesmo que, embora. Tá, tudo igual, hein? Eu vou decorar o que, Álvaro? Conjunção. Ó. Então, ainda que menos importante. Mesmo que menos importante.
embora menos importante. Ainda que, mesmo que, embora, apesar de. Apesar de menos importante. Apesar de, ó. Dá uma olhada, tudo sinônimo, gente. Apesar de menos importante. Embora menos importante. Mesmo que menos importante. O que eu tenho aqui? Essas conjunções, elas vão dar ideia do que, Álvaro? De concessão. Vai, dá uma olhada, galera. Concessão. Por isso que você vai ter que estudar a classe de palavras chamada conjunção, tá? Porque eu decorei que, mesmo que, ainda que, embora, apesar de, são conjunções que dão ideias de concessão. Então, peraí, se é concessão, só tem uma, né, Álvaro? Sim. Então, concessão, ó, concessão. E o ainda é um advérbio de tempo, certo? Então, ó, ainda sorrindo, quer dizer, até aquele momento. Então, o ainda é um advérbio que dá ideia de tempo. Advérbio dá ideias, advérbio dá circunstâncias. Então, ó, ainda sorrindo é a mesma coisa assim, até aquele momento. Então, ela se despediu até aquele momento sorrindo. Eu decorei conjunção. Ainda que, mesmo que, embora, apesar de, que dá ideia de concessão. A alternativa correta? Letra B. Gente, você vai estudar advérbios. Os advérbios dão circunstâncias, tempo, lugar, modo. E as conjunções. Né? Conjunção. Conjunção é uma coisa que sempre cai. Né? Conjunção é uma classe de palavras que liga duas orações. Tá? Então, ó, primeira oração, ó, estava falando com um colega. Primeira oração. Aí eu tenho aqui uma conjunção porque está ligando duas orações. Ó. Ainda que menos importante. Mesmo que menos importante. Embora menos importante. Apesar de menos importante. Concessão. É assim que é na tua prova. Certo? Então, ó, marca aí. Advérbios. Conjunções. Eu não falei sobre conjunções no começo, tá, gente? Mas conjunção é uma classe de palavra que cai na sua prova. E conjunção você vai ter que decorar. Tá? A ideia que a conjunção dá. Não tem pegadinha, viu, gente? Questãozinha de número 3. Vem cá, se liga. Questãozinha de número 3 é uma análise morfossintática. Para o vídeo e tenta fazer. Tem morfologia, classe de palavras, e tem a função sintática da palavra. Então, assim, morfologia é a classe de palavra, né? Será que é pronome relativo? Será que é pronome demonstrativo? Será que é pronome pessoal? Qual é a função sintática dessa palavra? Vamos ver? Quer parar o vídeo e fazer? Essa aqui, ó. Parece ser difícil, mas não é. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da seguinte afirmação. Vamos lá. Tomava um drink em um bar quando vi um jovem na casa dos 30 usando uma camiseta que dizia "Chega de adultar por hoje". Depois, entrevistei uma mulher cuja camiseta transmitia uma mensagem simples. Mensagem simples. Tá nada. Ó, uma mensagem simples. Adultar é cruel. A palavra que, dá uma olhada, a palavra que é um pronome. Vou matar. Pronome o quê? Vamos achar, né? Vamos lá. Tomava um drink em um bar quando vi um jovem na casa dos 30 com uma camiseta que dizia. A camiseta dizia, né? Então, camiseta a qual dizia. Sério? Camiseta a qual dizia. Então, uma camiseta que dizia, uma camiseta a qual dizia. Esse aqui é um pronome relativo, gente. Então, ó, pronome relativo. Porque você vai estudar pronome relativo. É um pronome relativo. Tá vendo? Então, a palavra aqui é um pronome relativo.
Não é pronome pessoal, não é pronome demonstrativo. Porque o pronome demonstrativo é este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Não é pronome pessoal, porque o pronome pessoal é eu, tu, ele, nós, nós, eles. Pronome relativo. Beleza. Só que é um pronome relativo na função de quê? Função sintática. Gente, o pronome relativo, ele se refere ao termo antecedente. Camiseta dizia. Então ele fica no lugar da camiseta. Então o sujeito do dizia é o pronome relativo. Então esse pronome relativo tem a função de sujeito. Ela fica no lugar da camiseta. A camiseta dizia. Então a camiseta dizia. Não, esse que fica no lugar do termo antecedente. Pronome relativo, ele sempre substitui o termo antecedente. Ele fica no lugar dele. Ah, mas Álvaro, eu não fui por aí. Tá, vamos pegar uma mensagem simples. Uma acompanha a palavra mensagem. Uma mensagem. E essa mensagem é o quê? Simples. Simples é o quê, Álvaro? Um adjetivo? Questão simples? Uma pessoa simples? Você vai aqui, ó, adjetivo, ó. Pô, adjetivo. Você acertaria, galera? Eu acho que você acertaria essa questão só pelo adjetivo. E você já sabe, adjetivo é a classe de palavra, certo? Mas qual é a função? Peraí, então o pronome relativo tem função de sujeito. Já entenderam, tá? Então, a palavra simples é um adjetivo. Ó, se você fosse só pela palavra simples aqui, ó, a palavra simples não é advérbio, certo, galera? A palavra simples, opa, adjetivo, não é substantivo, não é advérbio. Perceberam? Você ia ficar entre duas de novo. E esse adjetivo, como está junto do núcleo, perceberam, galera? Uma mensagem simples. O uma acompanha a palavra mensagem e essa mensagem é simples. Adjetivo simples é a característica da mensagem, está junto do nome, junto do núcleo, junto do nome, adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Classe de palavras, morfologia, e a função sintática da palavra, sintaxe. Essa aqui é a mais complicadinha, né? Legal, gente? Então, ó, essa questão é sobre morfossintaxe, morfologia com sintaxe. Vamos para o abraço. Polícia Civil, Estado de São Paulo, o pronome o. Mas tá falando que é pronome já, Álvaro? Tá. Mas não é artigo? Não, já tá falando que é pronome. Vai vendo. Então, existe o pronome o, a, os e as. Por exemplo, encontrei o na praça. Encontrei o na praça. Encontrei a na praça. Ajudei o. Ajudei a. Então, esse o aí tá falando, é pronome. Nessa frase, ó. Essa antítese acalmou. Essa antítese é o sujeito. Porque essa antítese acalmou. E quem acalma, acalma alguém. Faz aí, galera. Vai ver. Essa antítese o acalmou. Esse o que significa ele, né? Só que você não pode escrever ele. Essa antítese acalmou ele. Esse o tá no lugar do ele. Então, ó. Essa antítese acalmou e quem acalma, acalma alguém. Então, o verbo acalmar não pede preposição, é um verbo transitivo direto. Então, esse o que tá aqui, ó, objeto direto. Não entendi, Álvaro. Vamos lá. Essa antítese acalmou. Quem acalma, acalma alguém. Não pede preposição, verbo transitivo direto. Eu acalmei você. Eu acalmei o meu irmão. Eu acalmei as pessoas. Quem acalma, acalma alguém. Então, o verbo acalmar é um verbo transitivo direto? Precisa de um objeto direto. Tá. Então, o que tá falando aí, Álvaro? Então, ó, o pronome o representa o complemento do verbo. Tá vendo? O verbo transitivo direto, objeto direto. Tal como ocorre em... E agora, hein? Vamos ver, gente? E o que eu quero aqui? Um objeto direto. Tá vendo? Objeto direto. Essa antítese acalmou o. Essa antítese o acalmou. Acalmou alguém. Esse o quer dizer ele. Essa antítese acalmou ele. O. Que não é artigo.
Não é artigo, gente. Isso aqui é um pronome. Então você vai estudar pronomes também, pronomes oblíquos. Certo? Objeto direto, vamos lá. Letra A. Os delírios verbais me terapeutam. Quem, o verbo terapeutar aqui. Quem terapeuta? Os delírios verbais é o sujeito. Eu quero objeto direto. Então, os delírios verbais terapeutam alguém. Certo, gente? Então aqui você tem o quê? Sujeito. Eu não quero sujeito. Eu quero o quê? Objeto direto. Tá. Sou formado em descontos. Sujeito eu. Eu sou formado. E o que está grifado aqui? Não é objeto, né, galera? O verbo não está pedindo objeto direto aqui. Ah, mas sabe o que é? Isso aqui é um complemento nominal. Eu não expliquei para vocês, mas ó. Quem é formado em alguma coisa. Então a palavra formado pede um complemento nominal. Você é formado em alguma coisa. O complemento nominal tem que ter preposição, viu, gente? Por isso que eu tenho que saber o que é preposição. Porque a preposição ela serve para ser objeto indireto ou para ser complemento nominal também. Porque quem é formado em alguma coisa. Isso é análise sintática. Passou muitos anos tenso. Olha que legal. Passou. Quem passa, passa alguma coisa, danado. Então, danado. Verbo transitivo direto, ó. Porque não pediu preposição. Ele passou. Ele passou o quê? Ele passou muitos meses. Ele passou muitos meses. Tenso. Eu falo, caramba, bicho. Será que isso aqui? Passou muitos meses tenso? O que é um... Ele passou tenso. Ah, eu não sei, Álvaro. Ai, meu Deus. Pega a letra D. Até que apareceu Flores do Mal. Flores do Mal apareceu. É o sujeito de novo, ó. Tá invertido, ó. Flores do Mal apareceu. Agora você vai para o abraço, gente. Não encontrava. Quem encontra, encontra alguém. Quem encontra alguma coisa. Então não encontrava um título. Objeto direto. Ó. Gente, quem acalma alguém. Quem encontra alguém. Ó. Objeto. Mas você não falou que era letra C? Passou muitos meses tenso? Não, ele passou. Esse muitos meses dá ideia de tempo, certo, galera? Então ele passou tenso. Então, ó, ele passou tenso. Esse muitos meses dá ideia do quê? Tempo. Tá, não? Muitos meses, muitos anos, né? Muitos dias. E no caso ele passou tenso, né? Eu não sei quem passou tenso aí, né? Alguém passou tenso. Então esse muitos meses dá ideia de tempo, gente. E tudo que dá ideia de tempo você vai chamar do quê? Adjunto adverbial. Advérbio, né? Só que não é um advérbio, é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Se eu não souber classe de palavras, gente, eu não sei fazer análise sintática. Então, ó, vamos de novo. Quem acalma alguém. Quem encontra alguém. Objeto direto, ó, é a mesma função sintática. Tá vendo? Essa antítese é o sujeito, acalmou é o verbo, e quem acalma alguém. Quem encontra alguém, ou é alguma coisa. Encontrou o quê? Um título, objeto direto. Letra E, galera. Não é tão fácil assim, né? Questãozinha número 5, vem cá. O objeto indireto, vai vendo. O objeto indireto é um termo da oração que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Ah, mas o que é verbo transitivo indireto mesmo? É o verbo que pede uma preposição. Né? Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó. Quem confia em alguém. Quem confia em alguém. Ah, tá, beleza. Que mais? Ó, vem cá. Quem desconfia de alguém. Quem desconfia de alguém. Ah, que mais? Quem concorda com alguém, com alguma coisa. Com alguém ou com alguma coisa, tá, gente? Então, o verbo transitivo indireto é aquele que pede uma preposição. Mesmo que não tenha, hein? Vamos lá? Assinale a opção em que o pronome pessoal oblíquo... Você fala, caramba, pronome pessoal oblíquo, mano. Tá, tem que saber o que é pronome... Eu vou dar um spoiler. Posso dar spoiler?
Os pronomes pessoais o, a, os e as, você vai saber isso, são sempre objetos diretos. Ó, objeto direto. Como assim, Álvaro? Ajudei o, ajudei a, ajudei os, ajudei as. Comprei o, comprei a, comprei os, comprei as. Objeto direto. Agora o pronome lhe. Vou dar spoiler. O pronome lhe é objeto indireto, quer ver? Por quê? É para verbo que pede a preposição a ou para. Por exemplo, ó, enviei um documento para ele. Certo, pessoal? Enviei para ele um documento. Para ele. É uma coisa falar, enviei-lhe um documento. Álvaro, o que é o lhe? Para ele. Para ela. Tá vendo? O lhe significa, significa para ele. Ou para ela. O lhe é objeto indireto, galera. É um pronome pessoal oblíquo, tá? E o a, os, as é sempre objeto direto. Então, ó, o lhe, sempre objeto indireto. Mas é pronome, ó, tá vendo? Primeiro tem que saber que é pronome oblíquo. E os pronomes oblíquos, eles são objetos, viu, gente? Tá vendo? Mas tem que saber que é pronome oblíquo primeiro. Então, pronome oblíquo o, a, os e as. Sempre objeto direto. Ajudei-o. Ajudei-a. Ajudei-os. Ajudei-as. Vendi minha casa. Vendi-a. Vendi o meu apartamento. Vendi-o. O, a, os e as. Sempre objeto direto. E o lhe? O lhe é objeto indireto. Quer ver, ó? Paguei-lhe a conta. Paguei-lhe a conta. Paguei a conta para ele. Ofereci-lhe um emprego. Ofereci-lhe um emprego. Ofereci um emprego para ela. Tá vendo? O lhe significa para ele ou para ela. Então, lhe é objeto indireto porque tem a preposição para. Lhe significa para ele ou para ela. Bora. Letra A. Ele se considera um vencedor. Ele considera. Quem considera, considera alguém. Tá vendo? Se você considera alguma coisa. Então ele considera, não vai ter objeto indireto, vai ter um objeto direto. Ele considera a si próprio. Então, objeto direto. Tá vendo? Ele considera ele. Tá vendo, galera? Ele se considera. Tá vendo? Ele considera a si próprio. Quem considera, considera alguém. Letra B. Eu a conheci. Eu fiz o quê? Conheci. Quem conhece, conhece alguém. O verbo conhecer não pede preposição. Então, eu a conheci. O que é esse a? É o ela. Objeto direto. Eu não posso... você não vai escrever eu conheci ela, hein, galera? Eu a conheci. E a C? Tô dando spoiler. Quem pede alguma coisa para alguém. Então, vem cá, ó. Eu pedi maiores explicações para ele ou para ela. Para ele ou para ela. Pediram-lhe. Quem pede algo para alguém. O lhe é objeto indireto. X nela, já era. Mas primeiro você tem que saber os pronomes oblíquos, né, galera? Classe de palavra. É um pronome oblíquo ou é um objeto indireto? As duas coisas. Só que pronome oblíquo, tá? Pronome pessoal oblíquo tem função de objeto. Perceberam, galera? Pronome pessoal oblíquo é a classe de palavras. É um pronome pessoal oblíquo. Mas a função sintática de um pronome pessoal oblíquo é objeto. Seja ele direto ou indireto. Legal, né? E o receberam-me. Quem recebe, recebe alguém. Verbo transitivo direto. Tá vendo? Ó? Receberam-me. Quer dizer, objeto direto. Quem que eles receberam? Eu. Você não vai escrever receberam eu, né, galera? Então, receberam-me. Agora, quem pede algo, mas pede algo para alguém. Certo? Então, eu vou pedir para vocês um favor. Estude. Certo, gente? Vai complicando, vai complicando. Vai complicando. Sai dessa, gente. Polícia Civil de Santa Catarina. Assinar a alternativa em que a palavra destacada em negrito é complemento nominal. Ixi, vai vendo. O verbo é que manda, hein?
Letra A, gosto. Quem gosta? Eu gosto de você, eu gosto dele, você gosta dela. Quem gosta, gosta de. Então o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de. Ah, então esse de é o quê? Objeto indireto, gente. Dá uma olhada, ó. Quem gosta, gosta de. Gosto de música clássica. Gosto de futebol. Gosto de alguém. Gosto de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Letra C. Eu vou pular B, tá? Letra C. Maria escreveu uma carta. Ó, quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Ó o objeto indireto aqui. Que lindo, galera, ó. Escrevi-lhe. Tá vendo? É a mesma coisa lá. Maria escreveu-lhe. Ó, gente, olha o lhe. Ó, Maria escreveu-lhe uma carta. Então, peraí, uma carta é objeto direto? É. Então, quem escreve, escreve algo para alguém. Então, ó, é a mesma coisa lá. Maria escreveu-lhe uma carta, ó. Escreveu-lhe. O lhe você já sabe. Lhe é objeto indireto, galera. Escreveu-lhe uma carta. Escreveu uma carta para ele. Para ela. Para o seu irmão. Ah, o carro novo quebrou. Você tá brincando, né? Quem quebrou aqui, Álvaro? O carro novo é sujeito, né, meu? Gente, né? Quem quebrou aqui? Carro novo, né, meu? E esse novo aqui, Álvaro? Esse novo aqui. Esse novo não tá acompanhando o núcleo, gente? Adjunta de nominal, pô. Ah, mas você pulou a certa. Pulei a certa. Se liga lá. Letra B, vai vendo. Por que letra B? Você é o sujeito, tá? Será é um verbo de ligação. Responsável, dá uma olhada. Responsável. Então, você tem sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Isso é outra coisa. Só que a palavra é responsável, gente. Responsável não é verbo. Mas quem é responsável por alguma coisa. A palavra responsável tem que ter um complemento. Você é responsável por alguém. Você é responsável por alguma coisa. A palavra responsável não é verbo. Então a palavra responsável vai ter que ter um complemento. Quem é responsável por alguma coisa. Essa aí eu sei que você não acertaria facilmente, né? Mas é importante você perceber que eu tenho que saber que complemento nominal tem que ter preposição. Mas cadê a preposição aí, Álvaro? Tá vendo? Qual é a preposição? É a preposição por mais o artigo a forma a palavrinha pela. Não é nada. Preposição por e o artigo a. Então, quem é responsável por alguém. Então, por mais a, por mais o artigo a, pela. Tenho que saber classes gramaticais, classes de palavras, antes de saber a função sintática. Falou, galera? Questãozinha de número 7. Vamos pro abraço. Vamos pro abraço, galera. Olha que lindo. Ó, apesar de essas experiências terem diferentes características, o termo em destaque... Ah, termo em destaque lindo. Esses. Ah, essas. Mas o termo em destaque, ó. Vai, para o vídeo aí, faz aí. Ah, mas o termo em destaque é essas. Peraí. Esse, essa, esses e essas. Isso é um pronome demonstrativo, né? Pronome demonstrativo. Este, esses e essa. Aquele, aquelas, aquela. É um pronome demonstrativo, tá. Mas ele não perguntou a classe de palavra. Eles perguntaram o quê? Esse termo em destaque sintaticamente. Vai pro abraço, gente. Peraí. Eu sei que é pronome, Álvaro, mas pronome, gente, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Mas não está perguntando a classe de palavras. Está perguntando o quê? Sintaticamente. Se fosse morfologicamente, é um pronome demonstrativo. Mas qual é a função sintática desse pronome demonstrativo? Vamos para abraço. Vamos para abraço, gente. Pronome demonstrativo que está acompanhando o quê? Um substantivo. As experiências. Essas experiências. Junto do nome. Ah, é complemento nominal. Dou na sua cara. Complemento nominal tem que ter preposição. Falou? Ah, sujeito não preposicionado. Não preposicionado. Não, o sujeito é essas experiências, tá? Ó, vem cá, pessoal. Vem cá. Essas experiências é o sujeito.
essas experiências. Então, Álvaro, qual que é... Faz de conta que eu escrevi essas experiências aqui. Falou, galera? Vamos melhorar. Vai. Essas experiências. Então, essas experiências é o sujeito, certo? Terem é o verbo. Então, você já sabe. Quem tem alguma coisa. Aí põe lá. Diferentes, tá? Diferentes, piriri, papapá. Sujeito, realmente, verbo e objeto. Falou, galera? Então, essas experiências é o sujeito. Mas o termo que está grifado é essas. Então, ó, sujeito, essas experiências. Esse é o sujeito. Mas o termo grifado é essas. Dentro do sujeito, eu tenho a palavra experiência que é o núcleo. Junto do núcleo, esse pronome demonstrativo está junto do núcleo. Junto do núcleo, adjunto, adnominal. Tá vendo? Não é adjunto adverbial porque não dá circunstância. Sujeito preposicionado não existe. Né? Porque sujeito é sujeito, galera. O sujeito é essas experiências, que é o sujeito do verbo ter. Essas experiências terem. Né? Sujeito, essas experiências. Núcleo, experiências. O pronome demonstrativo, ele está junto do núcleo. Esse pronome demonstrativo tem a função sintática de um adjunto adnominal. Pessoal, seguinte. As questões não são nem mais fáceis, nem mais difíceis. A ideia hoje foi mostrar para você que você tem que estudar primeiro as classes de palavras, para depois a gente fazer a análise sintática. Então, primeiro morfologia, classe de palavras, para depois eu fazer a sintaxe, porque vai haver questões que são interligadas, morfossintática. Valeu, galera? Então, espero que você tenha gostado aí, ó. Comente aí, falou, galera? O que você achou aí, tá? Valeu, galera. Abraço do Prof. Álvaro. Fui.